Olá, meu nome é Juliana Garcia, sou do site Pedagogia para Concurseiros e nós vamos começar a falar então sobre o Piaget. No primeiro vídeo nós falamos então quais são os temas, os assuntos que você deve abordar quando for estudar Vygotsky, e agora nós vamos para o segundo autor que vai falar sobre a psicologia do desenvolvimento, que é o Piaget. Inclusive, algumas questões já vão te fazer essa pergunta: se Piaget e Vygotsky são representantes da psicologia do desenvolvimento. E você vai lembrar que são, sim, porque foram eles que estudaram como o desenvolvimento acontece na criança. Não só ele, mas eles são os principais autores cobrados nas provas. Quando a gente for estudar, então, Piaget especificamente para a prova, alguns aspectos serão cobrados, um de forma mais superficial, principalmente quando é prova de prefeitura, e alguns aspectos de forma muito aprofundada, com as questões bem malvadas e utilizando várias estratégias para que você erre mesmo na resolução. O primeiro assunto que vai cair na sua prova é aquele que todo mundo estuda mesmo, que são as etapas do desenvolvimento do Piaget. Quem assistiu a minha aula, a pessoa do Espaço Prêmio, ela já sabe então que o Piaget era um biólogo e ele estrutura o desenvolvimento a partir de etapas, numa lógica da biologia. Isso também cai em prova. Então ele vai definir as etapas e você que está começando a estudar pode até pensar que memorizar as etapas é difícil, mas ela não é a parte mais difícil, ou pelo menos o conteúdo mais difícil que aparecerá na sua prova. A minha dica para estudar esse conteúdo é você estruturar o conhecimento de uma forma que você compreenda e não memorize, porque as provas vão utilizar esse conhecimento sobre a sua memorização justamente para trocar pequenos fragmentos que altere completamente a alternativa e você erre. Então tente compreender, perceba como o Piaget estruturou esse conteúdo e vá para a prova com essa compreensão. É por isso então que quando você for estudar as etapas do desenvolvimento, você vai ter que estudar como o desenvolvimento ocorre. É importante você fazer a relação das etapas também com como o jogo vai aparecer para Piaget, como a matemática vai aparecer também, e principalmente relacionando isso com a moral, porque o Piaget ele vai estudar também o desenvolvimento da moral. Novamente, ele vai distribuir em etapas. Essas etapas é importante que você faça a relação, porque daí vai ajudar a construir um raciocínio, e principalmente preste bastante atenção, porque as questões vão misturar etapas de desenvolvimento com etapas da moral quando quiser te confundir. Então é importante que você saiba exatamente o nome da etapa do desenvolvimento e da etapa de desenvolvimento moral. Então você precisa prestar atenção nisso também. E por fim, o conteúdo que é cobrado de forma mais complexa e que vai utilizar tanto questões que fazem troca de conceito, que fazem troca por sinônimos, que confundem os conceitos, ou mesmo questões elaboradas especificamente para você errar. É como o Piaget vai explicar como desenvolve o pensamento ou como ocorre o desenvolvimento da aprendizagem. O Vygotsky ele falava que era a interação e fazia uma explicação sobre a internalização. O Piaget ele vai explicar um procedimento, ou seja, um processo que ocorre internamente. E aí, quando ele vai explicar esse processo, ele vai denominar em conceitos, que são esquemas, assimilação, acomodação, equilibração. É importante você saber também sobre equilibração majorante e prestar bastante atenção quais são as palavras que ele utiliza, porque algumas questões elas vão utilizar somente a troca da palavra, e inclusive uma das questões que nós vamos comentar na aula seria necessário mais a compreensão da língua portuguesa do que da resolução da questão em si, porque o que ele vai fazer é utilizar vários sinônimos e buscar a sua compreensão sobre o único que vai representar a ideia do Piaget. Bem, gente, mas no geral são esses aspectos que você precisa estudar. Tente compreender os assuntos, a memorização, principalmente nesse conteúdo, às vezes ela ajuda, mas se a sua banca ela cobrar de uma forma muito aprofundada, essa memorização vai te prejudicar. Faça muitas questões e, como sempre, se precisar da nossa ajuda, se quiser assistir essa aula completa, participe do nosso intensivo pedagógico. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, curta o nosso vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, pois nós temos vídeos semanais abordando vários assuntos. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.